ok? Os versículos. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 4. Isso, gente, lembrando que essa passagem que nós vamos estudar hoje, ela acontece exatamente depois que Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista. Então, o Evangelho relata que saindo dali, estes fatos aconteceram. Então, vamos compreender isso. Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok. De quem é que nós estamos falando aqui? De nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Segundo a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, questão 625, o tipo mais perfeito, guia e modelo da humanidade. Segundo João Evangelista, em seu evangelho, aquele que já está em união divina com o Pai. E de acordo, com a Gênese bíblica, de acordo com o Evangelho de João, as Escrituras nos ensinam. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por Ele. E nada do que foi feito sem Ele. De quem que estamos falando? Estamos falando de Jesus Cristo. Estamos falando de que início? Estamos falando do início do planeta Terra, da criação do planeta Terra. Foi Deus que criou? Foi. Mas no instante em que Deus criou aquela matéria e ali gerou ou separou aquela matéria que seria o Sol e as matérias que se desprenderam daquela energia ali, que formariam no futuro os planetas do sistema solar, foi confiado a Jesus aquele que seria no futuro o planeta Terra. Então, nós estamos dizendo que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, porque esse é o tempo que a nossa ciência informa que o nosso planeta existe, Jesus já era Jesus. Já tinha comunhão com o Pai e já tinha sido, vamos dizer assim, elevado à condição de governador do planeta Terra. Foi Jesus, está lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel e do Chico Xavier, para quem quiser estudar. Foi Jesus que cuidou do desenvolvimento dessa matéria incandescente que um dia seria o planeta Terra. Foi Jesus que fez com que o planeta tivesse as condições de receber a vida. Foi Jesus que trabalhou a formação da camada de ozônio. Foi Jesus que, junto com seus ministros, com os espíritos superiores, trouxeram para o planeta Terra uma massa gelatinosa que eles chamam de protoplasma, que daria, vamos dizer assim, início a toda a vida vivente da Terra, toda a vida vivente. Então, segundo a espiritualidade, o princípio inteligente, quando ele é criado por Deus, e isso está lá no Evolução em Dois Mundos, informação dada por André Luiz e Chico Xavier. Então, a partir do momento em que Deus cria um princípio inteligente, então nós ainda não estamos falando do espírito humano, nós estamos falando daquele princípio inteligente que vai estagiar em todos os reinos até alcançar a condição de humanidade. Então, André Luiz nos ensina que daquele instante de criação até o momento em que aquele princípio inteligente consegue emitir pela primeira vez o pensamento contínuo, que é o que nos diferencia dos animais, o nosso pensamento não é interrompido, o nosso pensamento é contínuo, Então, a partir daquele instante ali, esse princípio inteligente levou 1 bilhão e 500 milhões de anos no seu desenvolvimento. Então, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era Jesus.
1,5 bilhão de anos atrás, os princípios inteligentes que se desenvolveram, que estariam um dia elevados à condição de humanidade, claro, como homem primitivo, como aquele homem saído da caverna, que não tinha sua inteligência desenvolvida ainda, guiada pelo instinto, guiado pelas mãos divinas, como está lá no Livro dos Espíritos, nas escolhas das provas, né? Então, quando Kardec, na sua sabedoria, pergunta para os espíritos, como que pode o homem, que no início da sua vida é simples e ignorante, fazer uma escolha e ser por ela responsabilizado? O que o Kardec está perguntando ali? Ele quer saber como que aquele ser que acabou de alcançar o reino da humanidade e ainda não tem a sua inteligência desenvolvida, pode ser responsabilizado por escolhas que fez. Como que a lei de causa e efeito pode estar atuando sobre esse ser? Isso não seria justo. Mas aí o que a espiritualidade vem nos ensinar e responder? Ah, o Wagner chegando aí, ó. Que Sim. Coisa. Ô, Wagner, seja bem-vindo, viu? Obrigado, boa noite. Eu estava trazendo uma introdução aqui, mas ainda não comecei a comentar o seu estudo, então você pode desenvolver e fica à vontade, tá bom? Combinado? Okay. Seja bem-vindo. Obrigada, gente, por ouvir o Wagner. Então, vamos lá. Bom, então o nosso tema de hoje é a tentação. E nós temos como referência Mateus no capítulo 4, lá no versículo 1 a 11. E essa mesma passagem nós temos ela em Lucas e em Marcos. Que nós podemos tirar desta passagem, nós que somos espíritas, e em função dos ensinamentos que a doutrina nos traz, que podemos tirar dela para o nosso entendimento e para a nossa aplicação no dia a dia. Então, para conhecer a passagem, lá está dizendo o seguinte: e então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo ou demônio. E lá em Lucas, lá está escrito assim: e então Jesus foi levado em espírito ao deserto. Quando estudamos as passagens, nós precisamos nos ater aos detalhes, pois esses detalhes é que nos permite, juntando a doutrina dos espíritos, nos auxiliar no entendimento da lição, não só naquela época, mas também o complemento que a doutrina dos espíritos nos traz para, juntando com o Evangelho, trazer uma luz que nos permite, no dia a dia, a nos portar de forma melhor em relação ao nosso dia de ontem. E uma outra observação importante é com relação a demônios. Nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 131, aonde Kardec pergunta: há demônios? Existe demônio no sentido que se dá a esta palavra nos dias de hoje? Porque quando nós pegamos o dicionário, quando nós ouvimos alguém falar em demônio, em diabo ou algo assim, nos vem à mente uma figura estranha, ou alguém muito mal, ou uma situação terrível. Então os espíritos respondem a Kardec assim: se houvesse demônios, seriam obras de Deus. Se existisse o demônio, ele seria uma obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a
permanecerem eternamente infelizes? Então, os Espíritos nos pedem para meditar sobre as palavras e sobre as definições que elas têm no dia de hoje e procurar conhecer a definição àquela época. Então, Kardec nos observa que a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. A ideia de espírito mau é uma definição que nós desenvolvemos nos dias atuais, pois, porquanto o termo grego daimon, donde ele derivou a palavra demônio, significa gênio, inteligência e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então, quando nós encontramos na passagem do Evangelho a palavra demônio, ou dependendo da tradução, diabo, ou qualquer outro nome nessa natureza, significava àquela época uma individualidade inteligente e incorpórea, diferente da definição que nós temos hoje de um ser mau. Então, quando nós vamos lendo a passagem que diz que foi levado Jesus em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, nós devemos traduzir isso que ele foi tentado por uma inteligência incorpórea ou uma inteligência espiritual que, não sendo elevado, evoluído espiritualmente como Cristo, lhe ofertava uma vida de facilidades de condição material. E aí, continuando a passagem, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, lhe disse: se és filhos de Deus, dizei que estas pedras se convertam em pães. Jesus, respondendo, lhe disse: está escrito no Velho Testamento, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa passagem ela está no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 8, no versículo 3. Então, depois de 40 dias, Jesus jejuando dia e noite, tendo fome, é tentado a fazer com que a pedra se transformasse em pão para que ele se alimentasse. E ele, se valendo de um conhecimento do Velho Testamento, mostra que nem só de pão vive o homem. Então, o diabo levou-o à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filhos de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, porque escrito está. E aí nós vamos observar que o diabo, a quem o texto se refere, também conhece o que está no Velho Testamento, que estava escrito nas Escrituras antigas, pois ele diz: porquanto mandou aos seus anjos, Deus, acercar de ti, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te levarão nas suas mãos, para que não suceda que o teu pé tropece em pedra. E essa passagem ela está no livro de Salmo, no capítulo 91. Então nós vamos observar que o diabo sugere a Jesus uma ação, um ato,
mostrando a ele que Deus também disse que o protegeria se ele assim o fizesse. Jesus lhe disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio. De novo, subiu o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: vai-te, Satanás, porque escrito está: o Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirá. Então nós vamos observar, tem mais um finalzinho. Então o deixou o diabo, e eis que chegam os anjos e o serviram. Então nós vamos ver que nessa passagem Jesus é tentado pelo diabo, e aí a doutrina nos mostra que o termo diabo ou demônio, nos dias de hoje, nós temos como uma referência algo muito ruim, uma individualidade que seria eternamente ruim. E os Espíritos nos chamam a atenção que se o diabo existisse, ele teria sido criado por Deus. Mas aonde ficaria essa bondade de Deus que criaria uma individualidade que permanecesse eternamente má? Então, nós que estudamos a doutrina dos Espíritos já compreendemos que não existe o demônio, mas almas jovens, almas bebês, almas crianças, almas adultas evoluídas e já bem aperfeiçoadas como Cristo, e almas adultas que estão em fase de aperfeiçoamento e aprimoramento como nós que nos encontramos aqui hoje estudando. Mas quando olhamos em volta de nós, vamos nos deparar com uma multidão ainda de almas encarnadas que ainda prefere a satisfação e o prazer da vida física porque compreendem que morreu, acabou. E no nosso caso, os espíritas, já carregamos a compreensão que depois da morte física há a continuidade da vida, como há uma criança que depois que termina o ano letivo dela, ela continua vivendo a vida, só não indo à escola, porque ela está num período de férias. E o espírita deve carregar uma semelhança de entendimento que, quando estamos encarnados, é como se estivéssemos em escola, em atividade de aprendizado. E quando desencarnamos, retornamos ao mundo espiritual, que é o nosso lar natural, no qual temporariamente permanecemos num período de férias, aonde vamos fazer uma revisão do que fizemos, do que aprendemos e o que precisamos aperfeiçoar. E nos matriculamos, através de outra encarnação, na escola da vida física. Então, qual elemento podemos tirar desta lição ou desta passagem em que Jesus é tentado? Como converter isso para o nosso dia? Então, indo ao Livro dos Espíritos, na questão 480, Kardec faz a seguinte pergunta: que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionado no Evangelho? Porque nós vamos ver que no fim dessa passagem diz: então o deixou o diabo. Depois do diabo ter tentado Jesus em diversas circunstâncias e compreendendo não conseguir convencê-lo com as suas ofertas, o diabo foi embora, o demônio afastou de Jesus.
E devemos lembrar que o demônio nada mais é do que um gênio, uma inteligência no passado que está em estado evolutivo tanto quanto nós hoje. E não é um ser mau, definitivo e eterno, mas uma alma que trabalha o seu aprimoramento tanto quanto nós. E nós vamos ver que também há expulsão dos demônios na passagem do filho em que o pai busca Jesus e que esse filho uma hora cai no fogo, outra hora cai na água. Na parábola do grão de mostarda, onde o pai diz que havia apresentado seu filho aos discípulos e eles não conseguiram cuidar desta criança, desse jovem. E Jesus fala: "Ô raça incrédula, até quando estarei com vocês? Se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta montanha: mude-te daqui para ali, e isto aconteceria." E Jesus expulsa o demônio deste jovem. Há outra passagem também do obsediado em que Jesus expulsa os demônios desse obsediado e eles pedem a Jesus que pudesse ir para junto dos corpos dos porquinhos. E Jesus permite e os porquinhos depois se lançam na água. Então ali também há uma expulsão de demônios. Então, Kardec pergunta: que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionado no Evangelho? Como podemos traduzir isso para nós nos dias de hoje? Então, os espíritos respondem a Kardec: depende da interpretação que se lhe dê no processo de expulsão. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Então, muitas vezes nós verificamos, por exemplo, reuniões de desobsessão. Nesta pergunta e nesta resposta, os espíritos nos mostram que a expulsão de um espírito junto a um ser obsediado não se dá por palavras ou por imposição, mas pela destruição daquilo que influenciava o mau espírito a obsediar o encarnado. Destruído aquele hábito, aquele comportamento do encarnado, não há mais o que esse espírito mau possa querer junto do encarnado e ele se torna inútil naquela tentativa de influenciar e ele vai embora. E num outro ponto eles dizem: se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que emprestei às palavras. Então, como nós compreendemos as lições quando nós as lemos e as estudamos? E quais os elementos nós utilizamos para poder ajudar naquele entendimento do Evangelho? E dentro dessa passagem que nos encontramos, Jesus ele foi tentado durante vários momentos e sendo a ele ofertado várias situações e ele conseguiu recusar todas até que o demônio, desistindo de insistir, vai embora, é expulso. Quais são as tentações que nós experimentamos e como expulsar essas tentações de nós? Como eliminá-las? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta:
influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Não só o que a gente pensa, mas o que a gente faz? E eles dizem, muito mais do que nós podemos imaginar. Influem de tal ponto, de tal comportamento, que de ordinário, de habitual, de comum, de regular, de frequente, são eles que vos dirigem. Então nós temos junto de nós, encarnados, almas desencarnadas que nos auxiliam ou nos desviam do caminho. Essas almas desencarnadas são equivalentes aos nossos pais junto às criancinhas pequeninas. Elas são guiadas, orientadas, elas são administradas pelos pais enquanto essas crianças são pequeninas. E os espíritos procuram mostrar para nós que, enquanto encarnados estamos, porque somos espíritos tanto quanto aqueles que se encontram desencarnados. Então, enquanto estivermos encarnados e enquanto não tivermos plena consciência da vida espiritual e da influência que podemos sofrer dos espíritos que estão à nossa volta e invisível, seremos guiados, direcionados por eles conforme a nossa índole, o nosso sentimento, as nossas tendências e os nossos gostos. Indo mais à frente, na questão 472, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos, ou podem esses espíritos criar circunstâncias para nos desviar para o mal, sugerindo tentações a nós, da mesma forma que o diabo sugeriu a Jesus. Olha, você está com fome. Peça que as pedras se transformem em pão e elas se transformarão. Então Jesus poderia ter feito isso dentro da parábola, mas ele diz que nem só de pão vive o homem. Então, quando os espíritos estão à nossa volta, eles buscam nos direcionar para um caminho que não seja bom. O que eles acham em nós de elemento que permite a eles ajudar-nos a desviar de um bom caminho para um caminho ruim. Então, eles explicam a Kardec, os espíritos, quando atraem alguém, um encarnado, para o mau caminho, ou às vezes dando a eles uma inspiração, ou às vezes criando uma situação, aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las. Então, além deles aproveitar, às vezes, o nosso vício, as nossas tendências, o nosso comportamento negativo, eles também podem criar situações que nos desviam. Impelindo-vos, malgrado vosso, sem muito a nossa vontade, sem o nosso conhecimento pleno, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia, uma carteira perdida. Não penseis que tenhais sido os espíritos que a trouxeram para ali, que colocou aquela carteira no nosso caminho. Mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros espíritos lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, quando nós encontramos alguma coisa no caminho em que nós ficamos tentados
em adquirir para nós ou buscar restituir ao seu legítimo proprietário, estamos sendo testados, podendo ser um teste ao qual nós, antes de reencarnarmos, pedimos provações como esta, ou estamos passando por uma situação em que, dado o nosso comportamento diário, há espíritos maus nos sugerindo aquela postura de se apoderar de um bem que achamos. Ou porque querem nos trazer um caminho mau, eles podem nos dirigir a determinada local, aonde se encontra uma carteira abandonada, e fazer com que nós tenhamos atenção a este objeto e a possar dele. E passarão a partir de então sugerir através do pensamento, como o diabo sugeriu ao Cristo, o transformar pedra em pão, o pular de um alto, do pináculo de um templo ao chão, dizendo a ele que seria protegido por Deus, o de se curvar diante da oferta do demônio, pois ele daria todos os benefícios terrenos, e Jesus mostrando a ele que melhor servir a Deus do que a este outro. Então nós somos convidados ou tentados em função daquilo que nós sentimos e que nós percebemos na nossa intimidade. E aí nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntar o que eu hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, que diz que eu renasço muitas vezes e que no mundo espiritual, conforme a questão 393, eu me disponho a selecionar quadros evolutivos no mundo físico para eu ser experimentado. Então, o que eu carrego na minha intimidade, que eu consigo perceber que é uma tendência má, que é um comportamento mau, ou que é um vício que pode ser utilizado pelo mundo espiritual para me tentar a desviar do meu caminho. Como o nosso tempo é pequeno, eu vou resumidamente relatar. Um dos exemplos que nós temos é no livro Sexo e Destino, lá no capítulo 6. Quem tiver a oportunidade de lê-lo depois, é interessante. Então, um pequeno trechinho que eu trouxe é o seguinte: transpassando o estreito corredor, pisamos o recinto doméstico. Isso é o André Luiz, junto com os seus mentores, chegando a uma casa física para analisar e atender aos que moravam ali. Então, quando eles chegam nessa casa, surpreendendo no limiar, dois homens desencarnados a debaterem com descuidadosa chocarrice escabrosos temas de vampirismo. O que acontece nessa casa? São dois espíritos que se encontravam em um dos cômodos lá e eles conversavam. E o dono da casa, ele se encontrava na sala lendo um jornal matinal extremamente atento às notícias. A casa simples, mas bem arrumada, com arranjos de natureza feminino, e o André Luiz relata que sobre essa figura deste arranjo, dessa harmonia da sala pelos cuidados femininos, tinha sobre uma mesa uma garrafa de uísque. Bom, passado alguns instantes, esses dois espíritos aparecem na sala e, sem perceber o André Luiz e os seus mentores, eles se aproximam do senhor que estava lendo o jornal com muita atenção e eles dizem mentalmente para esse senhor que queriam beber. Como esse senhor estava muito atento ao jornal, por mais que eles insistiam, esse senhor não dava atenção ao pensamento. Até que num determinado momento, de tanto insistir, quero beber, por uma circunstância qualquer, André Luiz relata que esse senhor para
começa a olhar para o tempo e aí vem na mente dele a ideia de tomar um gole de uísque. E depois de muita insistência, de uma influenciação espiritual junto ao corpo físico do Senhor, esse Senhor se sente no desejo e na vontade de tomar um gole de uísque, vai à garrafa, bebe, volta, senta-se ao sofá e quando ele começa a ler novamente o jornal, o outro companheiro espiritual também diz: eu também quero um gole. E aí este outro vai junto ao Senhor e diz para ele: eu também quero beber. E intuitivamente o Senhor novamente levanta e toma outro gole e se assenta. Então, os dois espíritos, satisfeitos com aquela golada, retornam para o local onde eles estavam anteriormente. O que nós verificamos dentro dessa lição? Que os espíritos eles vão nos influenciar para os comportamentos ruins conforme as nossas intuições, as nossas ideias, como diz aqui na questão 472. Como eles falaram que nos levam a determinado caminho, aonde acharíamos uma certa importância e ficariam batendo na nossa mente, não devolva, enquanto outros nos dizem, devolve, eles nos observam que o mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Quais são os pontos que nós observamos em nós e que nós já compreendemos que pode ser um elemento de tentação para sermos guiados para o mau caminho? São essas as reflexões que a doutrina dos Espíritos nos oferece quando estudamos o Evangelho somado a esses elementos que a doutrina nos traz, como essas perguntas, como as passagens que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós encontramos os exemplos no livro Céu e o Inferno. Num outro exemplo, também bem rapidamente, nós temos a seguinte passagem, também está lá no livro Sexo e Destino, só que no capítulo, cadê aqui? Capítulo 8, deixa eu achá-lo aqui. Antes dele eu vou pegar dos domínios da mediunidade, no capítulo 15, forças viciadas. Eles nos dizem também o seguinte: é um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Então eles estão referindo ao moço que, por natureza, ele já é influenciado por entidades perturbadoras. Entre as excitações do álcool e do fumo que saboreiam juntos, esse jovem e esses espíritos desencarnados pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. Então, o que acontece dentro desse quadro? O rapaz ele já sofre a influência do mundo espiritual. André Luiz ele quer nos chamar a atenção para a família e principalmente para a jovem, a moça, que vai sofrer com a notícia que vai ser publicada no jornal. E essa notícia vai causar um grande impacto a essa jovem por causa do escândalo, do conjunto familiar e de si. E aí eles observam para nós que essa jovem, pelo que eles estavam analisando, ela era acompanhada por espíritos que
buscavam ela em função de existências passadas e que ela provavelmente teria no mundo espiritual, antes de reencarnar, pedido provações que testassem a sua capacidade de fidelidade e de suportar as dificuldades da vida. Então, essa notícia seria publicada, essa jovem ficaria exposta e ela estaria dentro de um sistema de provação aonde, se ela suportasse as dificuldades que o noticiário iria trazer para ela e para a família, estaria ela vencendo uma luta que, ao ver, ela própria escolheu, dado que o espírito que ajudou a promover esse escândalo num jornal, através de um encarnado que é o jovem, a perseguia de muito tempo e tinha certos acertos a ter com ela. E o objetivo desse espírito era promover nela alguma fragilidade que a permitisse seguir caminhos menos dignos e assim poder levá-la para junto dele, que já se encontrava em uma situação muito difícil no mundo espiritual. Então, cada um de nós devemos analisar em nós quais são os elementos que os espíritos podem usufruir para nos influenciar para comportamentos maus. Que tentações podemos sofrer com a influência dos espíritos? Quais são os elementos em nós que podemos evitar para que não sejamos abraçados pela influência, pela tentação do mundo espiritual, nos desviando do caminho que nos é próprio, visto que, quando no mundo espiritual, nós fazemos escolhas dos processos reencarnatórios em que desejamos nos colocar, seja estando no meio de ambiente que nos é propício ao vício, seja porque carregamos vícios de outra existência a qual nos cabe hoje resistir a esses vícios e evitá-los, e isso de todas as naturezas. Indo para o nosso encerramento, no Livro dos Espíritos, lá na questão 467, pode o homem eximir-se das influências dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E eles dizem, claro que pode, mas como? O que nós podemos fazer? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam. Então, no primeiro exemplo, o senhor, ele tinha o hábito de tomar um uísque. No momento em que ele estava lendo o jornal, ele não tinha nenhuma intenção ou interesse, mas ele carrega esse hábito no seu cotidiano. É o elemento que os espíritos utilizaram para não só satisfazerem os desejos próprios, como os espíritos não têm corpo físico, eles precisam de um corpo físico para transformar a matéria em fluido no qual eles podem absorver através do contato com o encarnado, que também tem aquele mesmo comportamento. Quando encarnados, o que nós consumimos, o que nós bebemos, o que nós ingerimos, o nosso corpo físico metaboliza e potencializa a estrutura física. Mas há também uma movimentação para transformar esses elementos em fluido vital, no qual o nosso corpo espiritual o absorve. E se é um alimento salutar, melhora a nossa estrutura espiritual. Mas se é um elemento de vício e que prejudica o corpo físico, também prejudicará o nosso corpo espiritual. Então, ou aos que pelos pensamentos os atraem. Quando nós desejamos atingir alguém, cobrar de alguém, maltratar alguém, enganar alguém,
nós, pelo pensamento, também teremos companhias que irão potencializar esse pensamento nosso. No terceiro exemplo nosso, que é o capítulo 8 do livro Vida e Sexo, o Senhor, ele vê uma garota ao qual ele convivia na condição de pai, e ele, desejoso de ter um convívio amoroso com essa garota, ele tenta, de todas as formas, através de pensamentos e de articulação por palavras, de determinados comportamentos de carícia, de envolver essa garota. Mas ele estava sendo orientado, guiado por um espírito que sim, na realidade, tinha grande interesse na garota. A garota encarnada e o espírito desencarnado, eles tinham pendências de existências anteriores. Como um estava encarnado e o outro desencarnado, esse desencarnado buscava, através deste Senhor, alcançar a figura feminina. Então nós vamos observar que a prece é o meio mais eficaz para a cura da obsessão. Então eles dizem que a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta. Que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Só a prece não basta. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, não conseguiremos fazer uma tarefa de desobsessão se aquele que se encontra obsediado não renove a sua postura, o seu comportamento, a sua atitude. E muitas vezes esse processo ele passa por várias reencarnações, dado a gravidade que se encontra. Então, para que nós não soframos a influência negativa do mundo espiritual, nós precisamos descobrir em nós, através do estudo da doutrina dos espíritos, quais os atos que fazemos ou quais os pensamentos que desenvolvemos e que a doutrina nos mostra com clareza que é de natureza negativa, ao qual nos levaria ao encontro de espíritos também com esta mesma natureza. Bom, esse seria o nosso momento de exposição. Então eu abro para perguntas e vejamos se alguém possa nos auxiliar no complemento desses dados que a doutrina nos oferece. Ok, então, Wagner, meu xará. Temos aqui a pergunta da Nara Batista. Ela pergunta assim: poderíamos dizer que essa passagem no deserto seria uma forma de Jesus nos ensinar que essa tentação seriam as nossas escolhas para seguir para o lado do bem ou do mal? Porque não consigo enxergar um espírito de luz como Jesus ser tentado por um espírito ruim. Você poderia me falar de novo? Porque o meu fone saiu fora aqui, eu não te ouvi direito. Ok. Então, a Nara Batista está perguntando o seguinte: se poderíamos dizer que essa passagem no deserto, se ela seria uma forma de Jesus nos ensinar que essa tentação seriam as nossas escolhas para seguir para o lado do bem ou do mal, porque não consigo enxergar um espírito de luz como Jesus ser tentado por um espírito ruim. Essa é a pergunta. Certo, exatamente isso. Jesus, como a própria doutrina nos diz, foi o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia. Sendo assim, ele é um espírito que
as almas, os espíritos encarnados e desencarnados que flutuam no ambiente terreno não teriam capacidade de influenciá-lo a ponto de alcançar tal sucesso. Então nós vamos verificar que quando encarnado, Jesus caminhava de um lugar a outro e ele era combatido pelos fariseus. Ao momento em que os fariseus diz que não era permitido curar nos dias de sábado. E Jesus pergunta aos fariseus, o que é mais fácil? Quando um boizinho seu cai dentro de um buraco, você deixa ele ali ou você vai lá e socorre? Então, com essa pergunta, os fariseus ficaram calados e Jesus curou a mão do paralítico. Então, ele tinha, caminhando para aqui e para ali, individualidades que se achavam acima dele, dado a sua posição social. Mas, como a doutrina nos ensina, espiritualmente, aonde ele chegava, a sua envergadura moral, ela superava qualquer elemento espiritual ali. Então, esta passagem que a gente vê desta tentação é aquela em que Jesus procura nos mostrar que é da nossa escolha seguir um caminho ou outro, porque a doutrina nos diz que nós temos livre-arbítrio, não só no mundo espiritual, antes de reencarnar, que escolhemos a nossa trajetória reencarnatória, as nossas facilidades ou dificuldades ou tentações, e quando estamos encarnados, nós também temos esse livre-arbítrio para decidir se fazemos ou não fazemos. Então, esse exemplo desta passagem da tentação, somado a essas questões que a gente viu do Livro dos Espíritos, nos permite ir dentro desse raciocínio. Ele, Jesus, não poderia ser tentado, ou melhor, tentado ele pode ser, tanto que a passagem demonstra isso, mas ele jamais se envergaria diante da proposta que ele trazia. Então, ele tinha essas opções e ele sempre escolheu a melhor. E nós? Eu estou preparado ou o quanto eu ando me preparando para me comportar como Jesus? Porque ele nos disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, nós teremos que passar por essa trajetória, mas quanto estamos nos esforçando no dia de hoje para vencer aquilo que nós já percebemos que é um defeito, que é um comportamento negativo nosso? Ok. A Cristina levantou a mão. Cristina, está com a palavra. Ok. Eu ia fazer um comentário exatamente em cima da colocação que a Nara fez. E, Wagner, muito obrigada. É sempre muito gratificante ouvir você. Foi uma noite muito instrutiva para todos nós, viu? Existe uma corrente de pensamento, né, que considera que esse trecho é mais uma das parábolas que Jesus contou para nos ensinar, tomada ao pé da letra às vezes. Então, como que alguém poderia oferecer para Jesus aquilo que já era dele, né? Porque tudo que o alegórico diabo oferece a Jesus ali já era dele, como governador da terra, né? Então, é esse tipo mais perfeito que a Terra recebeu. Então, essa corrente de pensamento também diz que o objetivo de Jesus, ao contar essa parábola, foi nos ensinar, né, no caso das pedras transformadas em pães, por exemplo, que Deus não vai afastar do nosso caminho as dificuldades, mas vai nos dar forças para vencer por nós mesmos, com o uso da nossa inteligência, da nossa vontade. Na elevação, né, acima do pináculo do templo, muitas vezes nós, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, nos colocando em condições, às vezes até de perigo, e colocando a situação na mão de Deus. Por exemplo, o Covid está aí.
Então, eu não me protejo, eu não faço nada, e Deus cuida de mim, Deus me protege, Deus não me deixa pegar o Covid, né? Então, nós não tentaremos ao Senhor nosso Deus. E as riquezas, como lá no bezerro de ouro do Antigo Testamento, as escolhas que nós fazemos, né? Muitas vezes a gente escolhe mais cuidar da vida material e voltar para a vida espiritual. Então, essa corrente de pensamento também é muito interessante e acrescenta muito também com as colocações que você trouxe. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Vai? Por nada. E em relação a essa questão, a própria questão do Livro dos Espíritos 480, onde Kardec pergunta que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho. E eles dizem, depende da interpretação que se lhe dê. Então, qual a interpretação que nós damos ao texto que estudamos? Quais os elementos que nós adicionamos àquela leitura para fortalecer o nosso entendimento? Tanto que no início, quando fala-se, então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo ou pelo demônio. Então é necessário trazer essa questão 131 do Livro dos Espíritos, que nos questiona. Há demônios no sentido em que se dá esta palavra nos dias de hoje? Porque nós precisamos compreender em que sentido Jesus utilizou aquela palavra e qual o significado dela àquela época. É quando vemos aquelas passagens de moral estranha do Cristo, em que ele fala, amarás um e odiará outros. Dentro dos estudos, vamos perceber que não existia amar menos. Então, se usava amar a um e odiar ao outro. Naquela época, quando se fazia essa leitura, aqueles que faziam ela, entendia quando falava amar a Maria e odiar a José, estava dizendo, olha, Maria você ama mais, José você ama menos. Então, são elementos que nós precisamos trazer para o nosso dia, fazer essa conversão para compreender melhor as lições do Cristo e poder colocar essas lições no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para a nossa renovação. Ok, Wagner. Então, nós te agradecemos muito pelo seu estudo, né? Nos trouxe realmente muito esclarecimento. E nós vamos, então, realmente partindo agora para o encerramento, lembrando que estaremos novamente aqui na segunda-feira, esse mesmo horário de 20 às 21. E, como sempre, vamos encerrar com uma música que eu vou fazer aqui, não coincidentemente, a canção do Pai Nosso, que termina: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E logo após a canção, vou pedir, então, ao senhor Mendes para fazer para nós a prece de encerramento. Ok, senhor Mendes? Vamos lá, então. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Ai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre.
perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao irmão Miramês e todos os nossos irmãos do plano espiritual que estão nessa tarefa, que nos apoia e nos sustenta. Agradecemos ao Wagner, nosso irmão, pelo estudo, pelos ensinamentos aqui trazidos até nós, a todos que estão presentes nas suas residências, que Jesus possa envolver-nos, todos, cada uma das famílias aqui representadas, levando a sua paz, o seu lenitivo, principalmente nesse momento de dificuldade que passamos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos, trazendo confiança, fé e consolo. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado ao irmão Wagner. Boa noite, obrigado a vocês pela companhia.